Olá, meu caro amigo e seguidor. Seja bem-vindo ao Papo Espírita, uma live semanal a partir de hoje, deste domingo, do Centro Espírita Allan Kardec, onde eu convido você, vem comigo, vem conhecer o mundo espiritual através da coleção Nosso Lar, psicografada por Francisco Cândido Xavier, do Espírito André Luiz. Hoje, inicialmente, convido você para fazermos uma oração, agradecendo a Deus, que é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, a Jesus, o Divino Mestre, a direção espiritual do Centro Espírita Allan Kardec, e a você, que está conosco, por essa oportunidade, fazendo a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão de cada dia nos dá hoje, o pão do corpo, mas principalmente o pão do espírito. Perdoa nossas dívidas à medida que perdoamos aqueles que nos devem, e não nos deixa cair na tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja. A partir de hoje, vamos levantar um pouquinho do véu do mundo espiritual, levando até você uma descrição rápida e músicas da coleção Nosso Lar, que é composta de 13 livros. O primeiro é Nosso Lar, que nos apresenta a jornada educativa do espírito, por meio de relatos do espírito André Luiz, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Em alguns volumes também Valdo Vieira auxiliou. O leitor vai acompanhar uma progressiva compreensão das leis espirituais ensinadas por Allan Kardec em obras como o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns. A seguir, vamos conhecer um pouquinho do Nosso Lar. Primeira obra foi lançada em 1944. Essa obra representa o despertar de consciência da espiritualidade. André Luiz relata seu sofrimento inicial após a morte física, quando percebe que muitos dos seus valores estavam baseados em ilusões materiais. Ao ser resgatado para a colônia espiritual Nosso Lar, ele inicia um processo de educação moral e espiritual. O livro ensina que a morte não transforma automaticamente o espírito em um ser elevado. O espírito continua sendo aquilo que construiu moralmente durante a vida física. Então, o tema central do livro é a necessidade da reforma íntima e também a responsabilidade moral. A obra mostra que a evolução espiritual depende de disciplina, trabalho e aprendizado constante. O segundo livro tem o título de Os Mensageiros. Aqui, André Luiz começa a compreender o mundo espiritual, que atua junto à humanidade. Ele observa missões de espíritos que trabalham inspirando pessoas encarnadas, ajudando médiuns e auxiliando aqueles que estão em dificuldades morais. O tema central é a interdependência entre os dois planos, o espiritual e o material. Os espíritos superiores procuram constantemente ajudar os encarnados, mas a receptividade depende da sintonia moral de cada pessoa. O terceiro livro é Missionários da Luz. A obra apresenta um estudo mais importante sobre reencarnação e mediunidade. André Luiz acompanha o trabalho de espíritos responsáveis por preparar reencarnações e observa como os vínculos espirituais influem na formação da família. Então, o tema central é o planejamento da vida humana antes do nascimento e a responsável espiritual dos médiuns. O quarto livro é Obreiros da Vida Eterna. Nesse livro, André Luiz participa de equipes que auxiliam espíritos no momento de morte. Ele percebe que a desencarnação não é um evento simples. Muitos espíritos enfrentam confusão mental e apego à vida material. O livro apresenta os benfeitores espirituais que trabalham com paciência e amor para ajudar esses espíritos. O tema central do livro é
o processo da morte e a importância da preparação para este momento. O quinto livro é No Mundo Maior. Na obra, André Luiz aprofunda o estudo da mente humana. Observa como pensamentos, emoções e lembranças influenciam a saúde física e espiritual. O livro mostra também muitos distúrbios mentais que são ligados a desequilíbrios espirituais ou emocionais. Então, aqui nós compreendemos que o pensamento é força criadora, que molda a realidade espiritual e também física. O sexto livro é Agenda Cristã. Este livro apresenta reflexões curtas destinadas à transformação moral do indivíduo. Cada capítulo oferece orientação prática para a vida diária. Os ensinamentos abordam temas como disciplina interior, humildade, caridade e vigilância espiritual. Então, o tema central é a aplicação prática do Evangelho segundo o Espiritismo na vida cotidiana. O sétimo livro é Libertação. A obra descreve uma missão de resgate espiritual em regiões de sofrimento no mundo espiritual. André Luiz observa como espíritos endurecidos pelo ódio tentam influenciar negativamente os encarnados. E o livro também mostra a paciência dos espíritos superiores na recuperação destes espíritos. E o tema central é a luta entre o bem e o mal, na consciência humana e o poder libertador do amor. A oitava obra é Entre a Terra e o Céu. Este livro analisa as consequências espirituais das relações humanas. André Luiz observa como sentimentos como amor, ciúme, egoísmo e perdão influenciam o destino das pessoas. A obra mostra que nossas escolhas afetivas possuem repercussões profundas no plano espiritual. Então, o tema central não poderia deixar de ser a responsabilidade moral nas relações humanas. A nona obra da coleção Nosso Lar chama-se Nos Domínios da Mediunidade. No livro, André Luiz participa de estudos práticos sobre mediunidade. Ele observa reuniões mediúnicas e aprende como ocorre a comunicação entre espíritos e médiuns. No livro, também alerta para os perigos da mediunidade exercida sem orientação moral. Então, o tema central é a educação mediúnica, baseada na disciplina moral. E a respeito da educação mediúnica, não podemos deixar de citar a segunda obra de Allan Kardec, que é o Livro dos Médiuns, que é um guia seguro para o uso da mediunidade. A 10ª obra é Ação e Reação. Esta obra de André Luiz aprofunda a compreensão da lei de causa e efeito. André Luiz observa que, como atos praticados em vidas anteriores, podem gerar consequências no presente. Então, o livro mostra que o sofrimento pode ser oportunidade de reparação e crescimento espiritual. Quando lerem o Ação e Reação, é importante dar uma passadinha no capítulo 7 do livro Céu e Inferno, onde tem o Código Penal da Vida Futura, ou seja, o Código Penal que rege a nossa vida como espírito imortal. E encerramos dizendo que a ideia central do livro é: a justiça divina é baseada na responsabilidade individual. Realmente, no Céu e Inferno, Kardec encerra o Código Penal da Vida Futura dizendo: a cada um segundo suas obras. A 11ª obra chama-se Evolução em Dois Mundos. Aqui, André Luiz apresenta um estudo profundo sobre a evolução do espírito ao longo da história da humanidade. Explica como a evolução ocorre simultaneamente no plano material e também no espiritual. Então, a obra aborda também a ligação entre o espírito, perispírito e o corpo físico. Importante lembrar que Kardec, no Livro dos Espíritos, colocou
Nós somos compostos de três coisas: o corpo físico, que é a parte material, o perispírito, que é o elo de ligação com o espírito. E quando nós morremos ou desencarnamos, como dizem os espíritas, acontece que nós deixamos o corpo físico e continuamos com o perispírito e o espírito. Então, o tema central do livro é a evolução espiritual da humanidade através das leis divinas. A 12ª obra tem como título Mecanismo da Mediunidade. Este livro explica os mecanismos espirituais que permitem a mediunidade. André Luiz utiliza comparações com fenômenos científicos para explicar como ocorre a comunicação entre os dois planos, o plano desencarnado e o encarnado através do médium. E nesse livro nós compreendemos que a mediunidade é um fenômeno natural regido por leis espirituais. Pesquisas modernas nos colocam que a própria genética dos médiums tem um gene a mais, que seria o gene da mediunidade. Pesquisas científicas comprovam isso. E encerramos, ou melhor, ainda não, temos o livro Conduta Espírita. A obra apresenta orientações práticas sobre o comportamento ideal dos trabalhadores espíritas. O livro destaca a importância da disciplina, da humildade e do espírito de serviço. Então, o tema central do livro é a ética espírita aplicada ao trabalho espiritual e também aplicada no nosso dia a dia. O 14º livro chama-se Sexo e Destino. Esse livro apresenta uma narrativa complexa sobre relacionamentos humanos e suas consequências espirituais. Mostra como escolhas afetivas podem gerar compromissos espirituais profundos. Então, o tema central do livro é a responsabilidade moral nas relações afetivas e o uso das energias do amor. Temos o 15º livro, que se chama Desobsessão. A obra funciona como um guia prático para reuniões de desobsessão, explica como espíritos perturbados podem influenciar os encarnados e como o trabalho espiritual pode ajudar na recuperação dessas entidades. Então, o tema central é o auxílio espiritual aos espíritos sofredores e a disciplina nas reuniões mediúnicas e também o amor, que consegue transformar as algemas de ódio em laços de amor entre as criaturas. O 16º livro é E a Vida Continua. Este livro acompanha dois espíritos que desencarnam e passam a compreender a continuidade da vida no plano espiritual. A obra mostra o processo de adaptação após a morte. Então, o tema central é um dos pontos fundamentais da doutrina, que é a imortalidade da alma e a continuação da vida após a morte. Então, nós podemos dizer que os 16 livros da série são uma verdadeira escola espiritual, onde você que nos acompanha vai aprender progressivamente a respeito do despertar espiritual, a respeito da educação moral, da compreensão da mediunidade, do entendimento das leis espirituais e também da evolução do espírito. E as 4 grandes ideias principais da coleção são a continuidade da vida e a realidade espiritual organizada. Segundo, a lei de causa e efeito como justiça educativa. Terceiro, a mente como força criadora. E quarto, a evolução pelo amor e pelo serviço. Então, a partir de hoje, eu convido você a todos os domingos, às 20 horas, estar comigo, conhecendo um capítulo, inicialmente do livro Nosso Lar, que é o primeiro da coleção,
e também músicas que mostram que educação e música podem andar juntas. Encerro deixando com vocês uma música, mas antes eu convido para fazermos a nossa oração, agradecendo a Deus pela oportunidade da compreensão do que nos espera após a morte. Pai nosso, que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão de cada dia nos dá hoje, o pão do corpo e o pão do espírito, perdoa nossas dívidas, como nós perdoamos aquele que nos deve, não nos deixa cair na tentação e livra-nos do mal. E agora a música. Desperta a alma do sono ilusório e vê que a morte é só transição. No além se escreve um novo repertório de luz, trabalho e renovação. Nas colônias de paz e esperança, o espírito aprende a evoluir. Na dor encontra a divina herança, que o faz mais forte para prosseguir. Nosso lar é canção de esperança e luz, é roteiro divino que ao alto conduz. Na escola do amor cada dor se reduz, e a vida sem fim ao progresso nos conduz. Pensamento é força que cria caminhos entre a sombra e a luz, a escolha. E os mensageiros com doces carinhos guiam a mente a se refazer. Na lei perfeita de ação e efeito, cada semente irá florescer. E o amor corrige justo e perfeito tudo que a alma precisa aprender. Nosso lar é som de esperança e luz, é roteiro divino que ao alto conduz. Na escola do amor cada dor se reduz, e a vida sem fim ao progresso nos conduz.